No episódio de hoje, o corpo de uma criança é encontrado abandonado de bruços em frente a um templo antigo. Alguma coisa não tá certa nessa história. Por que alguém se desfaria do corpo de uma criança dessa forma? Olha, eu nunca vi nada igual. Parece que as pessoas que deixaram essa criança aqui não se preocuparam com nada. Parece ter sido feito às pressas. Estaria alguém tentando esconder um crime? Às vezes dá pra ver marcas de cortes nas juntas. Ou o seu enterro teria sido parte de um ritual de oferenda? Nós não sabemos o que eles fazem com os membros e os crânios. Para solucionar este caso, Scott Moore viajará para os Andes, na América do Sul, onde os ossos foram enterrados a quase 4.000 metros de altitude, no altiplano boliviano. Eu me chamo Scott Moore. Sou obcecado por arqueologia. Investigo a vida de povos antigos, examinando ossos e corpos. Minhas investigações me levam a sítios arqueológicos em lugares remotos e perigosos, espalhados pelo mundo. Sempre em busca dos casos mais recentes e desconhecidos. A dificuldade em desvendá-los? As vítimas têm milhares de anos de idade. Mistérios revelados. Acabei de chegar na cidade de La Paz, na Bolívia, no topo dos Andes, na América do Sul. O mais impressionante é que essa cidade de mais de 1 milhão de pessoas está situada a 3.650 metros de altitude. Essa aqui é a capital mais alta de todo o mundo. Scott Moore veio até a Bolívia para constatar uma descoberta sem precedentes feita pelos arqueólogos durante as escavações neste sítio arqueológico. O sítio fica a 72 quilômetros de La Paz, na cidade de Tiwanaku, construída há mais de 1.500 anos e uma das maiores cidades da civilização pré-inca. Para resolver esse mistério, Scott primeiro precisa encontrar o seu guia, Sid, e se acostumar com a altitude em La Paz. Eu sabia que essa caminhada seria difícil, mas não pensei que seria tão longa assim. A respiração aqui vai ficando cada vez mais difícil. E Sid disse que ele mora no topo dessa colina aqui. Olá, Scott! Sid? O que passou? O que aconteceu com você? Nossa, graças a Deus. Você não me disse que morava tão longe. Tá sentindo a altitude, não é? Achei que seria mais fácil. Quem sabe para os bolivianos. Preciso chegar a Tiwanaku. Não é tão longe de acordo com o mapa. Sabe chegar lá? Claro, Tiwanaku. Te levo lá sem problemas. Perfeito, então vamos. Vamos lá. Eu vou entrar por aqui. Acho que vai ter que ir atrás. Pelo menos vou ter uma companhia melhor. Graças. O mais incrível desse lugar para mim é que a Bolívia tem a maior população indígena de toda a América do Sul. Por isso os rostos que eu vejo aqui hoje são provavelmente muito parecidos com os daquelas pessoas que viviam aqui em Tiwanaku. Ai, que frio! A temperatura aqui está muito baixa. E fica mais frio ainda quando você está na parte de trás de uma picape. Quanto mais nos afastamos de La Paz, mais frio fica. Subimos mais 300 metros acima do nível de La Paz. Por isso, agora estamos a quase 4.000 metros acima do nível do mar. Eu estou realmente sentindo a altitude agora. E está muito gelado aqui. E o vento está simplesmente cortante. E o clima fica mudando. Está sol em um minuto e no outro fica nublado. Mas... Eu preciso chegar a Tiwanaku. Chegamos? Sim, bem-vindo a Tiwanaku, amigo. E onde é o sítio? Pra frente. Obrigado, amigo. Bem-vindo. Certo. Tiwanaku existiu centenas de anos antes do famoso Império Inca.
Há milhares de anos, esta cidade foi o centro de uma grande civilização. Sabe-se muito pouco sobre esse lugar, por isso há inúmeros mistérios a serem solucionados. E eu estou aqui para investigar um. É difícil de imaginar, mas nesta imensa área quase inabitada já existiu uma importante cidade de aproximadamente 100 mil pessoas. O vale abrigava milhares de construções feitas de tijolo adobe. Há mais de 2.000 anos, o que era apenas uma pequena área rural se desenvolveu e se tornou uma importante civilização espalhada por centenas de quilômetros por todo o vale, plantando e comercializando seus produtos na região onde mais tarde seria a grande cidade de La Paz. E este monte de terra gigante é tudo o que sobrou da pirâmide de degrau sagrada, chamada de Acapana. Os antigos moradores de Tiwanaku acreditavam que o seu deus, Viracocha, havia criado os homens a partir de uma pedra e lhes deu a vida por meio da terra. Se não estivéssemos aqui, daria para imaginar que estou andando em uma elevação normal. Mas isto não é uma colina. Estes são os restos de uma construção de Tiwanaku. Foi provavelmente um templo, a construção mais importante da cidade. Mas por alguma razão que ainda desconhecemos, esta construção foi abandonada enquanto a cidade ainda prosperava e ganhava poder. E o túmulo que vim investigar fica no lado de fora do que seriam as ruínas desta construção de 1000 anos de idade, feita durante os tempos áureos desta grande civilização. Então é aqui. Fantástico. A arqueóloga canadense Nicole Couture é especialista em estudos de ambientes urbanos antigos e fez descobertas impressionantes em Tiwanaku. Inacreditável. Você é Nicole? Isso, oi. Eu sou Scott. Nicole, prazer Oi. em conhecê-lo. Estamos acabando de escavar alguns túmulos humanos e não humanos bem comuns aqui. Uau, olha isso. Por exemplo, temos um cachorro bem novinho, um filhote, na verdade. Como era essa construção antes de ser abandonada? Nos tempos áureos de Tiwanaku, aqui haveria um terraço. E acima haveria um tipo de estrutura feita de tijolos adobe. Existem túmulos ao redor de toda a construção? Por enquanto, onde quer que cavemos, encontramos túmulos. Eu nunca vi nada parecido. Nicole, eu adoraria ver o corpo misterioso que você havia mencionado para mim. É este aqui que eu gostaria de mostrar. Nós o cobrimos. Inacreditável. É apenas uma criança. Dá pra ver a cabeça, as costelas e a omoplata, até os quadris, as pernas flexionadas. O corpo foi colocado em posição fetal quando foi enterrado, e de bruços. Exato, mas não é um túmulo preparado. Não há artefatos encontrados dentro dele. Sempre vemos vasos bem peculiares colocados em cima do túmulo. Parece que tiveram algum problema. A impressão que a gente tem é que ele foi feito às pressas. Há algum mistério aqui, porque ele não se encaixa em nenhum padrão de funeral. Exato. Não temos nenhuma evidência de que alguém tenha voltado para venerar essa criança. Aqui nos Andes, em Tiwanaku, as pessoas não esquecem os seus entes queridos mortos. Eles sempre voltam e veneram seus mortos. E os guardam no coração. Os mortos nunca estão completamente mortos. Ficam com eles para sempre. Entendo. Estão sempre por perto. E nesse caso, eles foram colocados de bruços e abandonados. Foram embora e os deixaram. E ninguém voltou? Ninguém. Nunca saberemos o sexo dessa criança. Mas queria chamá-la de Wacha, órfã em Aymara, a língua dos descendentes do antigo povo de Tiwanaku. Tudo bem, Nicole. Estamos falando de uma criança. A mortalidade infantil numa sociedade como essa devia ser bastante alta, então eu fico imaginando se eles não deviam ter dado tanto valor a esse enterro por esse motivo. Se olharmos os outros túmulos nesse sítio, perceberemos que não é esse o caso. As pessoas se preocupavam, se lembravam de suas crianças. Esse caso é diferente. Essa criancinha foi simplesmente abandonada aqui dessa forma. Mas por que Wacha foi abandonada assim? A causa de sua morte seria a razão para um enterro tão apressado? Wacha era só uma criança que dependia de cuidados dos adultos. Ela dependia deles e acreditou que eles iriam protegê-la. Alguma coisa não está certa nessa história. Todos esses corpos enfileirados aqui, essa criança posta nessa posição abandonada de bruços.
Não há oferendas, nem artefatos de forma alguma. É muito estranho, muito esquisito. Eu quase consigo ver como era o rostinho dessa criança quando foi deixada aqui como lixo. E isso me dá vontade de descobrir como essa criança foi morta e por que foi deixada aqui. Scott Moore veio até a Bolívia, no topo dos Andes, na América do Sul, para investigar a morte de uma criança batizada de Huacha. Na antiga cidade de Tiwanaku, onde os corpos são sempre cuidadosamente enterrados e venerados, Huacha foi encontrada de bruços na terra. Isso parece ter sido feito às pressas. Teriam os pais de Huacha feito isso? Ou ela teria sido vítima de um crime terrível? Por toda a cidade, os túmulos encontrados são sagrados e bem elaborados. Mas aqui, ao lado desse templo, a Huacha foi jogada na terra. Outros corpos similares ao dela vêm sendo encontrados em estado de abandono ao lado da parede do templo. Toda essa terra que está sendo escavada aqui não parece ser um tipo de solo comum. Parece depósito de lixo. Exatamente. Por que eles jogariam lixo ao redor de um templo? Será que o templo já era uma ruína na época da morte de Huacha? Isso explicaria todos os corpos jogados aqui. Não era um lugar de destaque em Tiwanaku, era um lugar incomum para um cemitério. Acredito que eles foram colocados aqui mais ou menos ao mesmo tempo, talvez com uma diferença de algumas semanas um do outro. Esta construção é realmente um lugar único em Tiwanaku. Não há nenhuma construção como essa em Tiwanaku ou em outros sítios que tenham relação com essa cidade. E esses túmulos tornam esse lugar ainda mais incomum. Olhamos essa construção e nos perguntamos se foi o povo de Tiwanaku que construiu esse templo ou se foram pessoas de outro lugar ligadas a Tiwanaku que queriam seu próprio templo. Interessante. Pessoas estranhas à comunidade. Talvez viajantes que traziam suas iguarias para serem vendidas aqui. Então é possível que as pessoas que abandonaram Huacha aqui não sejam da comunidade, mas viajantes de algum lugar distante. Queria comparar um cemitério típico de Tiwanaku com o túmulo onde encontramos Huacha. Vamos lá. Ótimo, perfeito. Essas pessoas enterradas aqui são todas da mesma comunidade? São sim. Mate está lá embaixo, ele é o responsável. Mate, isso parece ser um túmulo de pedra. É. Na verdade, é um túmulo clássico dos Tiwanakos. É muito interessante. E dá pra ver as pedras que foram colocadas na parte de dentro. Mas vejo que você já removeu os corpos e os artefatos. Sim. Mas não parece um buraco muito grande para uma pessoa adulta. Não. Na verdade, um dos pontos interessantes desse túmulo é que encontramos crianças neles. Nessa área, as crianças foram enterradas em túmulos bastante elaborados. Algumas pessoas acreditam que eles usavam essas tampas de pedra para terem acesso aos corpos e talvez poderem retirar seus ossos. E isso seria parte da veneração dos ancestrais ou adoração? Sim, acredita-se que havia algum tipo de culto aos mortos aqui. Tá certo, estou quase conseguindo ver um padrão. Os corpos são colocados bem próximos uns dos outros, mas eles são postos em túmulos de pedra. Este padrão se tornou uma tradição nos enterros Tiwanaku. Exatamente. E não tem nada a ver com o outro ali, com o que encontramos no caso de Huacha. Então por que ela não teve um enterro decente? Este é o Lago Titicaca atrás de nós? Sim, é o Lago Titicaca. Gostou dele? É muito bonito. É o lago mais alto do mundo. É lindo demais. Os Tiwanakos acreditavam que o lago Titicaca fosse sagrado, a fonte da vida. Mas qual era sua crença em relação à morte e vida após a morte? Para entender o que aconteceu com Huacha, será preciso fazer uma comparação entre as evidências encontradas em Tiwanaku e em outras cidades antigas, onde outros rituais de morte ocorreram. Yesidi, O quê? quanto tempo leva até com o Ankani? Mais ou menos 1 hora e 15 minutos. Estou me dirigindo a um lugar chamado Gonkum Ankani. Vou me encontrar com John Genusek, um arqueólogo especialista em rituais de morte dos antigos povos andinos. Buenos dias! Olhem esse lugar. É realmente no meio do nada.
Esta vila colonial espanhola foi fundada muito tempo antes de Conco Ancani ser abandonada. Não restou muita coisa das antigas construções, exceto as fundações cobertas de areia. Os arqueólogos sabem muito pouco sobre o que aconteceu aqui, mas acredita-se que este lugar foi dedicado a rituais religiosos. Pode até ter sido centro de um culto de adoração aos mortos. Certo, fim da linha. Você deve ser John Jerusek. Sim, sou eu mesmo. Como vai? Sou Scott Moore. Estou investigando o túmulo de uma criança chamada Watcha. Ela foi abandonada junto a vários outros corpos próximos às ruínas de uma antiga construção em Tiwanaku. Eu estou encontrando muitas dificuldades em entender o que aconteceu lá, porque há muita coisa que não se encaixa nas práticas de enterro dos Tiwanakos. Acho que posso lhe mostrar um pouco mais sobre isso. É exatamente o que eu gostaria de ver. Ok. Então você tem um laboratório onde analisa o que encontra. Exatamente, é por aí. Perfeito. Muito Graças, bem. amigos. Bom, até logo, amigos. Tchau, tchau. Bem-vindo. Nossa, você tem muitos ossos aqui. Temos por volta de 1000 ossos. Eles representam, até onde sabemos, entre 15 e 20 indivíduos que foram encontrados em uma das maiores construções dentro do sítio. Muitos dedos dos pés e das mãos aqui. Isso, muitos ossos pequenos, muitas mãos, pés. Joelhos, externos, costelas, todos os ossos pequenos. Mas onde estão os ossos longos? Dá pra ver que não estão aqui. Isso mesmo, exatamente. Em muitos desses casos, encontramos marcas de cortes. Parecem ser pós-mortem, ou seja, feitos depois da morte. Certo. Nós sabemos que eles cortavam as partes dos corpos, mas não sabemos o que eles faziam com os membros e os crânios. Parece que as pessoas traziam para cá os seus entes logo depois da morte e faziam desses ossos relíquias que eram levadas de volta para suas casas. Então isso é um tipo de veneração dos ancestrais. Um tipo de adoração aos mortos. É exatamente isso, mas no caso da cultura Tiwanaku, as pessoas vinham de todas as partes e traziam consigo suas práticas ritualísticas para cá. Mas essas práticas aqui parecem ser bastante elaboradas. O que é mais estranho no caso de Watcha é que não parece ter havido nenhum ritual. Mas, Scott, você encontrou alguma evidência de trauma nos ossos, como marcas de cortes ou mesmo um crânio esmagado, coisas do tipo? Não percebi nenhuma evidência óbvia de trauma, mas só vou ter certeza quando puder examinar tudo por completo. Não é um túmulo comum, não é feito de pedra, não é uma cripta, não é o mesmo que vemos acontecer aqui. Acho que devia ser um sacrifício humano ou algum tipo de oferenda. Porque há muitos corpos colocados contra aquele muro. Mas queria poder encontrar algum sinal de um ritual de oferenda elaborado, mas não encontramos nada. Acho que o que tem em mãos é algo realmente diferente. Parece que todos os rituais de morte dessa região eram muito detalhados. Com certeza. E isso faz com que o caso de Watcha seja ainda mais estranho. Eu acho que preciso focar principalmente nos ossos agora, John. Tenho que admitir, já vi as mais diferentes práticas de enterro ao redor do mundo, mas nunca vi dedos dos pés e das mãos virarem relíquias dessa forma. Acho que estou começando a perceber o quanto a morte era importante para o povo dessa região. Contudo, ainda temos que descobrir se o Watcha foi ou não uma vítima da situação. Yessi, vamos lá, amigo. E aí, amigo? Temos que ir, vamos voltar a Tiwanaku. Vamos lá. Preciso dar mais uma olhada nos locais das escavações e constatar se os ossos apresentam algum sinal de violência. Quer fossem de Tiwanaku ou forasteiros, a família de Watcha teria dado a ela um enterro especial. Um enterro elaborado em vez de tê-la abandonado. Está claro que entre as comunidades existentes nos Andes havia veneração aos mortos. Então, por que Watcha foi esquecida? No alto dos Andes bolivianos, na antiga cidade de Tiwanaku, Nossa, olhem isso. Scott Moore está investigando um estranho e perturbador túmulo de uma criança chamada Watcha. Inacreditável. Olha, eu nunca vi nada igual. Watcha teria sido tirada à força de seus pais? Foi vítima de um crime terrível? Ou foi parte de um ritual de oferenda? Voltei para Tiwanaku para dar outra olhada no túmulo de Watcha. Vi os enterros elaborados que eram feitos em Conco Ancani.
Já vi como eram os cemitérios tradicionais aqui em Tiwanaku e já sei como eram feitos os túmulos de pedra na cidade. Mas quero entrar nas escavações e ver se encontro alguma pista de... como o Watcha viveu e talvez de como ela morreu antes de retirar os seus ossos da terra. Watcha foi enterrada aqui nesse aterro de lixo cheio de pedaços de vasos, carvão, cinzas e comida. Se examinarmos o solo, esse amontoado de lixo, dá para descobrir muito sobre as pessoas que fizeram isso com Watcha. O que eles comiam, de onde vieram e talvez até por que eles a deixaram aqui. É melhor pegar um pouco da terra que está bem próxima ao corpo. Tudo que temos além dos corpos é a terra ao redor. Acho que é o suficiente. Para os arqueólogos, as pistas não vêm simplesmente dos ossos, mas também da terra. A paleontóloga Maria Bruno estuda a vegetação e o solo na região de Tiwanaku. Peguei uma amostra bem grande de terra. Tô Peguei vendo. mais terra ao redor do corpo de uma criancinha. Espero obter mais informação com isso aqui. Tudo bem. Quer dizer que todas as pedras e os minerais vão para o fundo, mas os materiais vegetais carbonizados, os materiais resultantes de plantas queimadas ficam na superfície e são analisados. Exato, e já estão Então começando a vamos se conseguir separar. reaver algum tipo de material das plantas que indicariam os alimentos que eles consumiam. Exatamente. É isso mesmo. Vamos agitar. É só agitar. Isso parece um monte de humo. Mas é esse humo que contém pistas microscópicas que poderão revelar o que aconteceu com Watcha. É só mexer um pouquinho assim. Isso mesmo. Temos um pouco de material carbonixado aqui É. dentro. Isso é fantástico. Vamos ver o que temos aqui. Um pouco de grama. Todos esses pontos pretos são evidências. Vamos levar isso de volta ao laboratório, não é? E depois a gente coloca no microscópio. Perfeito. Esta amostra de solo vai nos ajudar a descobrir outros pontos sobre a história de Watcha. Quando morreu séculos atrás, Watcha deveria ter mais ou menos a mesma idade que aquela garotinha que está lidando com as ovelhas. É bem provável. E então, temos bastante grama? Aham. Que já sabíamos que encontraríamos. Mas todas essas partes carbonizadas são bem antigas. Correto. São pedaços grandes de madeira, provavelmente usados em fogueiras. Esse pedaço aqui é provavelmente de uma batata ou outro tubérculo andino. É uma comida típica desse povo, né? É sim, muito comum. E isso é quinoa, que era muito plantada também. Um tipo de grão. Em quase todas as amostras encontramos um pouco dela. Pequenas pistas. Isso não devia pertencer a nenhuma classe em específico. Todos comiam o mesmo tipo de Sim, comida. elas são encontradas em todos os lugares. Eu achei uma outra coisa que não é tão comum assim e que você ficará interessado em dar uma olhada. O que acha que são esses pontos? De cara eu falaria que isso seria milho. E é. Eu não achei que eles cultivavam milho aqui nessa altitude nos Eles Andes. realmente não plantam milho aqui em Tiwanaku. É uma descoberta incrível. Então quer dizer que milho não é nem de perto típico dessa área como Não, a não, quinoa não é típico. Ele é encontrado somente em 25% das amostras tiradas em Tiwanaku. Não é Não é o trivial. alimento principal da região. Talvez seja isso que estou procurando, porque a batata e a quinoa são muito comuns. Isso. Mas o milho não. O milho não cresce nessa área de grandes altitudes como em Tiwanaku. Acho que preciso voltar e dar mais uma olhada nos ossos e ver se consigo falar com Nicole de novo para tirar os ossos do solo. É provável que somente os membros de uma elite da cidade ou forasteiros tivessem acesso ao milho. Será que a Watcha fazia parte da elite de Tiwanaku? Acho que agora temos mais perguntas do que respostas. Precisamos escavar os ossos para resolver esse mistério. Espere, Então- não podemos simplesmente retirar os ossos do solo dessa forma. Precisamos fazer uma oferenda a Pachamama. Tá falando sério? Claro, muito sério. Por exemplo, me disseram que na década de 50 houve uma escavação na parte leste da Bolívia. E que os escavadores não pararam para fazer uma oferenda. No meio do projeto, as escavações desmoronaram. E todos os Desmoronaram? operários que trabalhavam nela foram enterrados vivos. De que tipo de oferenda estamos falando aqui? Itens sagrados, como coca, flores brancas ou um feto seco de uma lhama. Um feto seco de uma lhama? Sim, o feto da lhama é muito sagrado. Quando podemos fazer uma dessas cerimônias? Que tal hoje?
Ao entardecer, os mais idosos da vila se reúnem. Esta cerimônia para Pachamama, mãe da terra, vem sendo passada de geração para geração. Você acha que isso vai influenciar no sucesso da nossa escavação? A seguir, Sinto algo muito forte aqui, um tipo de poder. Às vezes dá pra ver marcas de cortes nas juntas. Estou vendo um buraco suspeito na parte de trás. nos Andes bolivianos, Scott Moore está investigando um estranho túmulo de uma pequena criança chamada Huacha. Scott já descobriu que havia milho no solo próximo do local onde Huacha foi encontrada. Isso pode significar que ela pode ter sido um membro da elite de Tiwanaku ou parte de uma caravana de comerciantes que trazia milho para essa região. Mas para solucionar o mistério, o corpo de Huacha ainda precisa ser removido do solo. No meio do projeto, as escavações desmoronaram e os operários que trabalhavam nela foram enterrados vivos. A tradição local prega que uma oferenda seja feita a Pachamama para garantir que as escavações sejam bem-sucedidas. Halala Tiwanaku! Halala Tiwanaku! Os discípulos suma santos salut uro. Mahita sesma mahumad amam churitata kamarak alak pachan que Dios auki. Kapas para sustiwara Chilas. Santiago San Espanha San Jerónimo. Você acha que isso vai influenciar no sucesso da nossa escavação? Quando se está escavando em meio às montanhas e com um clima tão inconstante, não dá para não valorizar esse tipo de prática. Para ser honesto, quando comecei a participar dessa escavação, não imaginei que isso aqui seria algo que eu levasse a sério. Mas ao ver a sinceridade com que esse povo lida com isso, agora consigo ver o impacto que isso causa. É muito importante para eles que participemos desse tipo de cerimônia. Significa muito para eles. Aquilo é um feto seco de lhama, que simboliza o rejuvenescimento e também o retorno. Para que servem essas folhas de ouro e de prata? Qual o significado delas? Bom, essa é uma oferenda muito poderosa. Tudo que está associado ao topo das montanhas é sagrado e poderoso. Agora eles finalizam a oferenda. A partir do momento que eles servem o vinho tinto, que é visto como um tipo de água sagrada, eles pedem a Pachamama para que aceite a oferenda por completo. E se ela é aceita por Pachamama, tudo correrá bem durante as escavações. Entendi. É deste lado aqui? Kamaruste katok tasitay. Hayayao. 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 É incrível poder estar aqui. Quem tem essa oportunidade? E o fogo parece criar uma atmosfera aconchegante. Que experiência inacreditável. Hawila. Eu não sei, mas sinto algo forte aqui, um tipo de poder nessa cerimônia. Buenos dias. Nos últimos 20 anos, a arqueóloga e osteóloga Deborah Blom já escavou mais de 500 túmulos em Tiwanaku. Vamos começar pelos ossos que estão mais expostos, não é? Correto. Acho que deveríamos começar com a parte inferior da perna e da pelvis. Este é o melhor lugar. Certo, acho que vou começar trabalhando nesse lado da pelvis aqui. Quantos anos você acha que essa criança tinha, baseado no tamanho do seu corpo? É difícil prever, mas eu diria que seria entre 5 e 10 anos de idade.
Então é possível que os outros corpos colocados ao lado de Watcha tenham sido colocados aqui como uma oferenda. É possível. Quando conseguirmos retirar esses ossos daqui e levá-los para o laboratório, vamos poder analisá-los em detalhes. E considerando a forma como Watcha foi enterrada, deve haver alguns sinais de violência ou trauma. Algum osso quebrado que não teve tempo para sarar. Quer dizer, Débora, que não dá para definir a causa da morte nessa fase ainda. Mas se tiver sido um tipo de sacrifício humano, podemos esperar ver marcas de cortes nas vértebras, por exemplo. Se ela foi decapitada e seu crânio colocado junto ao corpo. Às vezes vemos marcas de cortes nas juntas. E se foi um assassinato, podemos encontrar uma pancada na cabeça, por exemplo, ou algo do tipo. Fíbula, ok. Essa é a parte de baixo da perna. Olhem isso. Era uma criancinha. Ainda não vi nenhum sinal claro que nos dissesse como Watcha tenha morrido. Espero que depois de escavarmos todos esses ossos e levá-los ao laboratório, possamos encontrar as respostas que procuramos. Watcha pode ter sido vítima de um crime brutal. Seu corpo foi abandonado de bruços em um aterro de lixo. Não sabemos ainda a causa de sua morte, mas acredita-se que a descoberta do milho junto ao seu corpo possa ser uma pista importantíssima. Esta criança provavelmente comia milho. O milho não é cultivado nessa área, por isso, Watcha pode ter sido filha de um comerciante que veio até a cidade, atravessando os vastos Andes para abastecer com iguarias exóticas a cidade de Tiwanaku que crescia. A outra possibilidade, ligada ao milho, é que Watcha pode ter sido membro da elite local. Seus pais podem ter sido governantes desse lugar. Quem teria condições para consumir essa preciosidade trazida de tão longe? Quem quer que tenham sido os pais de Watcha, por que a abandonaram dessa forma? No topo dos Andes bolivianos, Scott Moore está investigando a morte de uma criança chamada Watcha. Ela pode ter sido filha de um governante de Tiwanaku ou ter pertencido a uma família de comerciantes que traziam iguarias à cidade como o milho. Mas como ela teria morrido? Seus ossos podem esconder as respostas para solucionar este mistério. Débora Blom e sua equipe removeram cuidadosamente os ossos de Watcha do solo e os lavaram. Eles já foram meticulosamente organizados no laboratório de campo em Tiwanaku. Débora, temos todos os ossos encontrados no túmulo. Já os lavamos e os colocamos aqui. Finalmente vamos poder ver o rosto de Watcha. Acho que a primeira coisa que precisamos fazer é descobrir a sua idade. Dá para ver as pontas dos ossos mais longos, as epífises não estão fundidas, as suturas no crânio ainda não estão totalmente fundidas também. São os dentes que definem a idade de uma criança. E se olhar aqui, podemos constatar que ainda vemos a maioria dos dentes chamados dentes de leite. Isso, os dentes de leite. E os dentes permanentes estavam nascendo, o que nos indica uma idade entre 4 e 6 anos. Por conta do enterro feito às pressas que ela teve, fiquei imaginando se ela não poderia ter sido vítima de violência, talvez sacrifício humano. Vemos aqui umas marcas de corte muito comuns presentes nos ossos se tivessem... Cerrado o pescoço para uma decapitação. Exatamente. Não sei. Não vejo sinais disso. Acho que podemos descartar a possibilidade de sacrifício. E sobre algum tipo de lesão física que possa ter levado essa criança à morte? Um dos principais focos nesse caso seria o crânio. Certo, eu estou vendo um buraco suspeito na parte de trás. É mesmo. Parece que é uma rachadura recente, algo que tenha acontecido depois que o Watcha morreu. Não parece ser a causa da morte. Realmente não vemos nenhuma evidência de trauma no crânio. Por conta do túmulo mal cuidado no qual ela foi encontrada, eu fiquei pensando em algum tipo de morte violenta. Mas acho que essa análise elimina essa possibilidade. E quais seriam as outras causas possíveis? Outra coisa que podemos analisar é a chamada periostose. Isso seria um indício de uma infecção generalizada nos ossos. Neste adulto, a espessura dos ossos fica mais grossa. Esse adulto aqui foi encontrado próximo a ela e ele sofria de algum tipo de infecção sistêmica. Vamos analisar os ossos de Watcha. Esse húmero parece perfeito. Não vejo comprometimento aqui. Não vejo nada neste. Nem eu. Nada mesmo. Não, parece que esta criança era bem saudável. Seus pais cuidavam dela. Será que ela não teve alguma doença que se alastrasse rapidamente levando à morte? Haveria alguma evidência nos ossos? Não há.
É quase impossível. Não temos como dizer se uma criança morreu de uma doença aguda. Ela pode ter contraído uma gripe forte ou cólera, doenças que matam as crianças hoje. E outra possibilidade que achamos coerente seria uma potencial epidemia que tenha matado várias pessoas durante um curto espaço de tempo. E por isso, elas tenham sido jogadas numa vala e cobertas de terra. Sério? Então Watcha pode ter contraído uma gripe forte ou cólera. Talvez não possamos determinar a causa da morte agora, mas os ossos ainda podem nos dar outras pistas. Eu sei que era muito comum entre os moradores de Tiwanaku praticar a modificação craniana, para tentar mudar o formato do crânio. Mais ou menos 80% das pessoas apresentam a modificação craniana. É um tipo de anel usado em conjunto com um turbante para fazer com que a cabeça ficasse alta como um e anel, fina. minha nossa. Com quantos anos eles já começavam a fazer isso? O processo tinha que ser finalizado antes dos 3 anos. Com certeza veríamos esse aspecto nessa criança. Mas não vejo nenhuma evidência disso aqui. Não mesmo. Se quase todo mundo em Tiwanaku tinha os crânios modificados, podemos concluir que o Watcha era de outra comunidade. Seria muito elucidativo se conseguíssemos mais informações sobre uma possível dieta à base de milho na comunidade. Ajudaria muito. Acho que deveríamos fazer alguns exames químicos para saber se ela era de Tiwanaku ou de outro lugar. Se conseguirmos descobrir isso, talvez possamos entender o que aconteceu com Watcha. A osteóloga Sarah Simon está fazendo mais análises nos restos mortais de Watcha no laboratório em Tiwanaku. Eu analisei o corpo e não parece haver nada de errado com ele. Mas ao olhar o corpo como um todo, fazendo uma avaliação geral dos ossos mais longos, eu percebi que esse rádio aqui, o osso inferior do braço, tem umas inserções musculares bem interessantes. Esta protuberância aqui indica que um músculo forte esteve ligado ao braço. O que levaria alguém a desenvolver inserções como essas? O ato de puxar frequentemente criaria músculos nessa área. Ela poderia lidar com animais arrebanhados. Uma lhama, talvez. Se der uma olhada nos animais desta região, eles têm arreios para serem guiados. Isso é muito interessante, porque quando fui visitar a Maria nos Pampas, eu vi uma garotinha que estava lidando com um rebanho de ovelhas. Eu fiquei impressionado em ver o quão pequena ela era e ainda assim conseguia controlar os animais. Que tipo de esforço seria necessário para desenvolver esse músculo? Isso pode ser o que estamos procurando. Ela pode ter trabalhado com lhamas. Ela pode até ter ajudado sua família a arrebanhar as lhamas em uma viagem longa e exaustiva, na qual seus pais levavam o precioso milho até as montanhas de Tiwanaku. Não saberemos de onde o Watcha veio até que as análises químicas dos ossos possam ser avaliadas. Mas quando as tivermos em mãos, poderemos ter uma ideia mais clara de como ela morreu e por que seu corpo foi abandonado nas ruínas de um templo antigo. Scott Moore veio até a Bolívia para investigar um controverso túmulo de uma criança chamada Watcha. O corpo de Watcha foi abandonado de bruços durante um enterro às pressas ao lado de um templo sagrado. Mas ela não foi enterrada sozinha. Onde quer que cavemos, encontramos túmulos. Olha, eu nunca vi nada parecido. Em uma cultura que venerava seus mortos e os enterravam com requintes únicos, por que Watcha e tantos outros corpos foram abandonados ao longo das ruínas de um templo antigo? E sem quaisquer sinais de violência em seus ossos, como Watcha teria morrido? Algo como uma gripe forte ou cólera, uma potencial epidemia. Mas uma pista intrigante foi encontrada no solo junto ao corpo de Watcha. Os vestígios de milho, uma iguaria rara, indicam que as pessoas que abandonaram o corpo de Watcha poderiam ser membros da elite de Tiwanaku ou forasteiros. Scott precisa encontrar uma última peça desse quebra-cabeça para esclarecer quem era esse povo e o que teria acontecido com Watcha. Scott, eu quero que veja isso. Os dados isotópicos chegaram. Fiquei sabendo que você testou os ossos de vários outros corpos encontrados no sítio também. E quais são os resultados? Esses são os resultados do isotópico de estrôncio que nos ajuda a definir a origem. Os níveis de estrôncio no osso podem nos informar onde essa pessoa morava. E essas linhas aqui delimitam a bacia do Lago Titicaca, onde fica a cidade de Tiwanaku.
Então Watcha e as pessoas que estavam enterradas juntas a ela estão bem na extremidade da média para a cidade de Tiwanaku, entre essas linhas pontilhadas. Então essas pessoas podem ter vindo de outra área ou ser de Tiwanaku, mas é provável que elas viajassem indo e vindo da cidade. Vamos olhar o carbono e o nitrogênio? Eu estou muito curioso porque é possível plantar milho nas terras mais baixas, então haveria milho lá. Isso mesmo. E os testes de carbono e nitrogênio conseguem mostrar se o Watcha e os outros se alimentavam de milho. Exato. Isso é muito interessante. As pessoas que estavam enterradas naquela vala têm um nível de milho alto na sua dieta. Parece que ela comia milho com frequência. Ela deve ter viajado dos vales onde se plantava milho até a cidade de Tiwanaku. Mas qual a distância desse vale até Tiwanaku? Mais ou menos uns 300 quilômetros. Você tá brincando, é muito longe de lá até Tiwanaku. Famílias inteiras devem ter se mudado. Essas pessoas vieram de outros lugares. Mesmo que a Watcha tenha vindo de longe, seus pais ainda teriam dado a ela um enterro decente. Então por que ela teria sido jogada no lixo? Por que eles a deixariam do lado de fora de um templo sem a companhia de quaisquer cerâmicas, artefatos, nada? A resposta pode estar no seu enterro apressado e nos outros corpos enterrados juntos a ela. Depois de analisar todas as evidências, eu acredito que seus pais tenham sido comerciantes, que faziam travessias cansativas pelos Andes, trazendo milho para a elite da cidade de Tiwanaku. Mas em algum momento durante sua última viagem, um infortúnio aconteceu e eles o trouxeram consigo até Tiwanaku. Eles transformaram as ruínas de uma construção sagrada abandonada em aterro. Acredito que, apesar de serem de fora, estes comerciantes tinham um certo status aqui em Tiwanaku por trazerem o precioso milho para a cidade. Eles tinham as montanhas, a terra, o céu e o sol ao seu favor. E foi aqui, creio eu, que o Watcha e sua família começaram uma nova vida. Uma praga cruel desconhecida começou a atacar. Muito rapidamente, a doença começou a se alastrar e os corpos começaram a ser amontoados. Quando a doença já havia se instalado, os pais de Watcha rezavam por uma salvação. Mas a salvação nunca veio. Em tempos de extrema dificuldade, alguém a encontrou e fez o máximo que pôde por ela. Ainda sem ação diante de um mal desconhecido, eles a enterraram em uma vala rasa. Versão brasileira, Vox Mundi. Se sua vida não tivesse sido tirada tão cedo, e se ela não tivesse sido enterrada em um buraco no chão, Watcha ainda teria rido e brincado com seus amigos e familiares. Ela foi então coberta pelo tempo e pela terra e esquecida, assim como todo o resto desta civilização. Até o dia em que os arqueólogos vieram aqui e escavaram seus ossos para que o mistério fosse solucionado.